Então, se você quer se manter no negócio de mercadinho, se você quer ter mais lucro, se você quer, além de ter mais lucro, né, você fidelizar seu cliente, se você quiser ampliar o seu negócio, se você quiser usar a técnica, né, do montinho e montão, você vai precisar ter perecíveis na sua loja. E o que muita gente ainda não entendeu é que se não tiver essa parada na sua loja, o seu crescimento, o seu lucro vai ser muito devagar. É isso mesmo. Se você não tiver essas coisas na sua loja, o seu crescimento vai ser muito devagar. Então, se você quiser acelerar o processo de crescimento, se você quiser dobrar de tamanho, se você quiser aumentar os seus lucros, você vai precisar ter perecíveis na sua loja. Mas o que é perecível, Roberto? Eu não tenho cabelo para puxar, muita gente se pergunta sobre isso. Basicamente, o perecível, né, é 4 coisas. Primeiro, é o hortifruti. Segundo, é a padaria. Terceiro, né, a carne. E a quinta são os frios. Olha que legal. Então a gente pode dividir basicamente nessas 4 categorias. Ah, Roberto, agora eu entendi o que é perecível. Eu não sabia que hortifruti era perecível. É perecível. E aí eu vou ajudar vocês a entender como isso vai fazer vocês venderem mais, como isso alavanca o seu crescimento, como isso aí faz a diferença do negócio, que é daquele cara que quer jogar no longo prazo, aquele cara que quer crescer, aquele cara que quer viver de mini mercado e ampliar para o mercadinho e depois para uma rede de supermercados. É isso aí, a parada é exatamente essa. E muitas pessoas acabam confundindo essa parada toda, fica muito doidão, perdido, sem saber exatamente o que é, como fazer, por quê, né? E aí acha que colocar lá, né, um alface e um cheiro verde já está vendendo hortifruti. Legal, é o primeiro passo, a gente tem que dar um passo cada vez, porque o céu é o limite. O que você tem que entender que colocar meia dúzia de bananas, um alface, uma cebola e uma batata é o início do jogo, pode ser o primeiro passo, pode ser que você esteja começando daí, parabéns, então tá certo. Se você está começando nesse jogo, parabéns, tá certo. É assim que se começa, dando um passo de cada vez, é assim que se começa. Mas se você parar nisso, o que você tem que entender é que a oferta, né, versus as demandas vão estar desequilibradas. Ah, como assim, Roberto? Porque o seu concorrente, cara, ele vai ter mais. E aí no início, quando você começa de pouquinho, não tem problema nenhum. O seu freguês lá, ele vai lá e vai dar um ok para você e vai correr atrás para você, tá bom? Ele vai na sua loja, mas depois ele vai querer mais, né? Se você botar, né, um limão, né? Se você bota uma batata, se você bota um alface, é o início. Mas o que você não pode confundir é que não é só isso, né? Ah, Roberto, igual o pessoal fala, cara, eu não tenho condição de botar um açougue. Cara, não tem problema nenhum. Coloca congelado dentro do freezer, né? Depois faz uma banca, né, de exposição e vai melhorando. Depois compra caixaria, que é carne em caixa. Depois compra carne para desossa, que é aí que está o segredo do lucro. Então essa parada toda, as pessoas confundem, acham que é assim, ah não, eu já tenho pão. Legal que você já tem pão, parabéns, você começou certo, já deu o primeiro passo. Mas aí o segundo passo não é só ter o pão, né? É você ter mais itens da padaria, é você colocar o hortifruti, porque aí é que está o segredo do negócio. Se você quer descobrir o segredo, se você quer saber como isso vai fazer você alavancar, como isso já fez outros alavancar muito, fica aqui comigo que eu vou te contar. Então, aí o que aconteceu? Eu sei que muitos de vocês não sabem, mas, por exemplo, eu trabalho para os maiores supermercados do Brasil, né? Por exemplo, os 5 maiores, eu já trabalhei, eu trabalho, né? Para esse supermercado. Hoje a gente trabalha para mais de 15 mil supermercados em todo o Brasil. E teve uma época, e aí eu vou te contar, né? Essa história para você entender como é que eu descobri exatamente como que esse negócio mudou o jogo dos pequenos. Eu descobri que trabalhando para esses caras grandes, que
quanto maior a área de perecíveis deles, mais eles vendiam, mais eles deixavam de comprar com o pequenininho. E o inverso também era verdadeiro, né? Então, teve uma época que um cliente, um conhecido, né, pediu para eu passar essas informações, né? Pô, Roberto, eu queria crescer, coisa e tal. Como é que eu posso fazer para crescer? Você trabalha para essas empresas, né? E elas já faturam quiçá bilhões, né? Como é que eu faço então para entrar nesse jogo? Só que essa consultoria que eu dava era uma consultoria grupo a grupo, né? Tipo assim, grupo do Carrefour. Ia lá, a gente sentava lá na mesa de diretores, sentava lá com a comissão executiva, e lá a gente traçava as metas, né? Mesma coisa em relação ao Pão de Açúcar, e assim ia. E aí o que a gente fazia? Traçava essas metas e em cima delas. E aí eu tentei aplicar isso para esse cara pequeno. E muitos deles começaram a me perturbar, né? A história é mais ou menos essa. Não vou contar todos. Se quiser ver, baixa lá meu livro, tá a história toda lá. www.robertodrade.com.br. E aí a gente fez e deu muito certo, entendeu? Fez com um pequeno e deu muito certo. Ele começou a lucrar, começou a crescer, começou a vencer a concorrência dos grandes. Por quê? Porque utilizava exatamente os perecíveis na loja. E a gente percebeu que quanto maior era o número de perecíveis, né? Quanto maior era o espaço de perecível na loja, maior era o crescimento. Simples assim. Tanto que hoje, por exemplo, algumas lojas já estão trabalhando com 60% de perecíveis. Antigamente, né? Tipo até antes da pandemia, a gente estava jogando 50-50. Hoje a gente está jogando 60% de perecíveis e 40% do resto. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu mostro algumas lojas recentes, reformuladas pós-pandemia, tá? E elas estão formatadas dessa maneira. E aí o que a gente fez? A gente jogou nesse pequenininho, cara, olha só, aposta no perecível. Começa a colocar carne, começa a colocar, pode ser no freezer, começa a colocar o hortifruti, o maior número possível que você puder ter, entendeu? E coloca pão. E aí a gente começou a ver que a frequência, né? Porque basicamente para você crescer você precisa ter um tripé. E esse tripé tem a ver com o quê? Com 3 coisas, né? Aumento de cliente na sua loja, não é isso? Quantas vezes esse cliente está indo na sua loja? E aumento do ticket médio. Então o crescimento tem a ver com isso. E para você conseguir essas 3 coisas é muito doido. E aí a gente descobriu exatamente que quando a gente colocava os perecíveis, o que acontecia? Acontecia a mágica dessas 3 coisas. Eu botei 4 aqui, mas são 3 coisas. Então, acontecia a mágica dessas 3 coisas. O quê? Aumentar o número do cliente. Por quê? Porque o cara que ia comprar mais longe preferia comprar mais perto. O cara que comprava no mercado maior via que as frutas, verduras e legumes, o FLV do mercado, né, do perecível ali, era mais fresquinho. Então ele ia lá. Aí ele percebia que tinha um pãozinho quente lá mais pertinho, mais gostosinho, mais bem feito, na fermentação correta. Então ele ia lá. Então a gente descobriu que quando você utiliza essa técnica, né, dos perecíveis, de colocar os perecíveis na loja, a tendência é crescimento, a tendência é aumentar o lucro, a tendência é aumentar os clientes, e é isso que você quer. Então foi assim que a gente descobriu, fazendo um teste há muitos anos atrás com um pequenininho, e utilizamos essa técnica até hoje. Na época da pandemia, como eu falo, hoje a gente está usando nas grandes lojas 60% de perecíveis. E aí existe um monte de técnicas aí envolvidas que podem sempre melhorar esse processo, que é o que a gente busca hoje. Por exemplo, antigamente, eu não sei se vocês acompanharam as Olimpíadas, né? Antigamente, por exemplo, um cara pulava, não sei quantos metros não, tá? Eu mesmo não sei essa metragem, mas tipo há 10 anos atrás o cara só conseguia pular 3 metros de altura. E hoje o cara tá pulando 4,5 metros, 10 anos depois. Como é que isso foi possível, né? Então foi possível por aprimorar as técnicas. E é isso que a gente faz o tempo inteiro
dentro dos supermercados, procura aprimorar técnicas para que você possa sempre vender mais e estar na frente da sua concorrência.